Sejam bem-vindos para este vídeo, para estudo sobre as criações fluídicas. Então, nós temos aqui um vídeo gravado, onde nós vamos aqui procurar, dentro das obras de Kardec, compreender um pouco sobre a atuação dos espíritos sobre os fluidos e qual o poder que esses espíritos têm sobre os fluidos, podendo produzir imagens, criar imagens, colorações, cheiro, ruídos, tudo isso a gente consegue compreender melhor segundo a teoria espírita. Será que os espíritos no mundo espiritual, eles têm lá um objeto análogos como os nossos aqui, objetos correspondentes? Será que tudo isso é uma realidade, é uma necessidade do espírito no mundo espiritual? O que nos diz o espiritismo segundo as criações fluídicas? Bom, partindo dessa pequena introdução, antes queremos convidar a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu, nos apoie se inscrevendo. Se você puder e quiser, curta, comente, compartilhe, convide mais pessoas a vir a fazer parte do nosso canal de estudos aqui no canal Estudar Kardec. Quero lembrá-los que nós temos estudos de segunda a quinta. Na segunda-feira, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Nas terças-feiras, estudamos as revistas espíritas. Na quarta-feira, estamos estudando a obra O que é o Espiritismo. E na quinta-feira, estudamos a obra O Livro dos Médiuns. Então, temos estudos aí, como eu disse, de segunda a quinta, e alguns vídeos que podem, vir ao ar de forma aleatória, mas esses estudos, como eu disse, de segunda a quinta, são estudos regulares, tá bom, pessoal? Bom, já quero trazer aqui para a tela estudos sobre as criações fluídicas segundo o Espiritismo. Bom, na Revista Espírita, em 1865, no mês de maio, sobre as criações fluídicas, uma comunicação do espírito de Mesmer, que vai dizer assim: o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito. Aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, material. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. As relações entre esses dois mundos sempre existiram, mas hoje é chegado o momento em que todas essas afinidades vos serão desvendadas, demonstradas e tornadas palpáveis. Bom, então, o Mesmer usa uma licença poética quando ele vai dizer que nós temos um corpo fluídico, Então, o Espiritismo nos ensina que é um envoltório fluídico, etéreo da alma, inseparável da alma, e aí a gente busca no que é o Espiritismo, que alma, o ser pensante, o ser inteligente, mais perispírito, forma o ser duplo chamado espírito. Não há como conceber a alma sem esse envoltório fluídico, como não há como conceber o perispírito sem o ser pensante, a alma. Então, Mesmer nos diz aqui que o mundo espiritual, ele é uma sociedade, dos espíritos, composta de espíritos, é claro, e que o nosso mundo, ele é um reflexo do mundo
espiritual dessa sociedade, no qual nós vamos aqui procurar compreender isso que Mesmer está dizendo, já que o nosso mundo é um reflexo grosseiro do mundo espiritual, então agora vamos precisar muito meditar sobre tudo que nós vamos apresentar aqui, segundo o Espiritismo. E ele vai seguir, então, aqui, agora, nesse estudo, no Livro dos Médiuns, no capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível, Vestuário dos Espíritos, o item 126, onde vai estar, nós vamos encontrar lá. Veio-nos, então, a ideia de que, possivelmente, os corpos inertes do mundo material poderiam ter correspondentes etéreos no mundo invisível. Que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada, que nos escapa aos sentidos. Essa teoria não era destituída de verossimilhança, mas não explicava todos os fatos. Um deles, principalmente, parecia frustrar todas as interpretações. Bom, vamos voltar aqui. Então, a priori, né, Kardec acreditava que no mundo espiritual haveria de ter objetos correspondentes aos nossos aqui. E como ele vai dizer, tudo isso parecia ter uma lógica, era razoável pensar assim. Mas, né, de observações e observações, ele percebeu que muito dessa teoria, ela caía por terra, ela frustrava as ideias, né? Porque precisava de uma melhor interpretação. Então, Kardec, vamos seguir aqui com as explicações de Kardec. Ainda no Livro dos Médiuns, também no capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível, formação espontânea de objetos tangíveis, é o item 128. Ele vai dizer lá no item 4. A matéria inerte pode desdobrar-se? Porventura haveria no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tornar a forma dos objetos que vemos, capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos terão seu dupletério no mundo invisível, como os homens são neles representados pelos espíritos? Uma boa pergunta, né? Boas perguntas, boas reflexões. Então, haveria, né, no mundo espiritual a matéria que se desdobra? Então, ele vai perguntar: haveria uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Veja, Kardec, ele está raciocinando, porque ele vai dizer assim, numa palavra, esses objetos terão seu dupletério no mundo invisível, como os homens são nele, representados pelos espíritos. Tá, já que os espíritos, no mundo espiritual, eles, né, têm aquela aparência da sua última encarnação, ou quando o seu pensamento se reporta a uma encarnação qualquer, ele toma instantânea aquela forma. Então, haveria no mundo espiritual essa mesma situação para os objetos? É isso que Kardec está querendo saber aqui. Mas vamos ver o que os espíritos vão responder. Olha só, não é assim que as coisas se passam. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e de dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então, aqui, mais uma vez, os espíritos deixam claro para Kardec que os espíritos têm o poder de ação sobre os fluidos, que nós estamos longe
de conhecer, de suspeitar. E que eles atuam na atmosfera fluídica, né? Então, em torno do nosso orbe, concentrando através do seu pensamento e dando-lhe uma forma aparente. Agora veja bem, que corresponda às dos vossos objetos materiais. Então, agora aqui já cai por terra aquela ideia de que haveria no mundo espiritual um objeto correspondente ao objeto material aqui, ao nosso objeto. Os espíritos estão dizendo que não é assim, né? Então, os espíritos conseguem, através da sua vontade, formar objetos, a criações aparentes dos objetos que aqui podem, né, por vir, que aqui existem, através da vontade do espírito do pensamento. Então, seguindo, nós vamos aqui para o princípio das criações fluídicas. Parece ser uma das leis mais importantes do mundo incorpóreo. Revista Espírita, 1866, agosto. Criações fantásticas da imaginação. Então, na Revista Espírita, em 1865, maio, sobre as criações fluídicas, Mesmer novamente retorna aqui. Ele vai dizer: sim, os objetos procriados instantaneamente pela vontade, que é o mais rico dom do espírito, são colhidos nos fluidos semimateriais, análogos à constituição semimaterial do corpo chamado perispírito, dos habitantes da erraticidade do mundo espiritual. Eis porque, com esses elementos, eles podem criar objetos conforme o seu desejo. Então, né, mais uma vez, Mesmer vem confirmar aquilo que nós lemos agora há pouco, que os objetos procriados instantaneamente pela vontade do Espírito é o mais rico dom do Espírito. Então, vamos imaginar assim: os espíritos no mundo espiritual estão no vazio, estão no espaço, nada em volta a não ser o espaço. Mesmer está dizendo que essas criações fluídicas é o mais rico dom do espírito, que são criados instantaneamente. Então, que o perispírito, por isso Kardec vai dizer que o perispírito, ele é responsável por todos os fenômenos, ou por quase todos os fenômenos que nós conhecemos. Estamos conhecendo aqui um desses fenômenos que são as criações fluídicas. Veja, ele vai dizer aqui onde está grifado de amarelo, onde está em amarelo. Eis porque, com esses elementos, né, o fluido, essa matéria do mundo espiritual, o fluido cósmico, né, ele vai dizer: eis porque, com esses elementos, eles podem criar objetos conforme o seu desejo. Então, no Livro dos Espíritos, na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nós vamos encontrar lá perispírito na questão 95, onde está assim: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Então, né, como estamos tratando aqui no Livro dos Espíritos, na questão 95, sobre o perispírito, Kardec quer saber: esse envoltório perispírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Alguém pode vê-lo? Então, nós aqui encarnados com nossos sentidos humanos, vamos ver? Não. Relativamente, não. Porque, como ele vai dizer aqui, né? Por que eu estou dizendo relativamente? Ele vai dizer que tem a forma que o espírito queira.
É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonhos, quer no estado de vigília. Então, no estado de vigília, desperto, o espírito, o encarnado, ele vai ver, né, com a sua vista espiritual, não com a visão material. Agora, ele pode se tornar visível e até mesmo palpável. Aqui aí muda, né? Nós vamos lembrar aqui dos fenômenos de aparições tangíveis, onde pessoas podiam ver e tocar. Então, nós não estamos falando aqui na vista espiritual, mas sim onde as pessoas podem ver e tocar. Então, o espírito, ele pode através da sua vontade, formar imagens, criar imagens no seu perispírito e até mesmo se tornar palpável, né, tangíveis. Vamos lá para a Revista Espírita, em 1859, fevereiro, Os Agêneres. Nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Não, evidentemente. Era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produzia o efeito de uma realidade. Se o espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não o possa fazer com os outros órgãos. Suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Teremos, então, a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. E isso aqui é interessante, porque é uma informação riquíssima do ponto de vista para entendermos. Quando o espírito ele quer, porque aqui nós estamos falando nos agêneres, onde você vê, onde você toca, onde você até troca ideias. Então, Kardec quer saber, nessas mãos, né, vai comentar, nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Ele vai dizer que não, evidentemente. Né? O Espírito vai explicar. Era apenas uma aparência. Gente, uma aparência é algo que não é real. Né? E nós vamos ver mais adiante, mas que para o espírito e os espíritos mais atrasados, se torna tão real como os nossos objetos são aqui para nós, reais. Né? Mas veja bem, ele pode dar, já que ele pode, né? Então, a pessoa que vê mãos dedilhando um piano, já que, né, ali tem unhas, tem pele, tem ossos, tem tudo que nós podemos imaginar, e que é uma aparência, é racional pensar que, se podemos ver mãos assim, podemos ver, pela vontade do Espírito, ele, né, formar um corpo completo, onde nós vamos ver olhos, nariz, orelhas, cabelo, as roupas, a pele, o cheiro, o calor. Então, nós vamos estar diante, né, podemos assim nos exprimir, uma pessoa, né, ou um espírito com uma forma tangível, semelhante a nós, que temos um corpo físico. Mas vejam bem, sempre precisamos lembrar aqui, é uma aparência, né? Não é algo funcional, mas que para o espírito, pela sua vontade, ele pode produzir os mesmos efeitos que aqui os nossos órgãos podem produzir, mas lembrando que é uma aparência. Vamos lá. Na Revista Espírita, em 1859, agosto, Mobiliário de Além Túmulo. No item 6. Faço novamente a pergunta de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. As vestes de que os espíritos se cobrem são alguma coisa? Olha só a resposta. Creio que a minha resposta precedente resolve a questão.
Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? E aí a gente, né, precisa então lembrar que o perispírito, ele é uma matéria quintessenciada. O perispírito é um aglomerado de fluidos em torno de um foco, de um ser pensante, de uma inteligência. Então, se esse fluido é uma matéria etérea, então ele é alguma coisa. O que nós não podemos dizer aqui, qual é a essência da alma, porque a alma ainda a gente não conhece. Mas podemos dizer que o perispírito é formado de uma matéria fluídica. E é isso que o espírito está dizendo aqui. Na Revista Espírita, em 1866, em agosto, Criações Fantásticas da Imaginação. Vamos lá. Quando o espírito está fortemente imbuído de uma ideia, seu pensamento pode criar-lhe uma imagem fluídica que, para ele, tem todas as aparências da realidade. Também quanto o dinheiro de Pierre Legay, embora a coisa não existia por si mesma. E aí então a gente volta lá. Haveria dinheiro no mundo espiritual? Ele está dizendo que não, mas o espírito, quando ele está fortemente concentrado numa ideia, o seu pensamento pode criar uma imagem fluídica, que para esse espírito tem todas as aparências de realidade. Mas que, veja bem, não há dinheiro no mundo espiritual, não há cédulas, moedas no mundo espiritual. Mas para o espírito, como ele está com o pensamento forte naquela ideia, imbuído daquelas ideias, é claro que para ele aquilo pode até ser real, mas que não passa de uma aparência, que não tem serventia nenhuma no mundo espiritual, né? Vamos aqui, então, na Revista Espírita, em 1869, março, Variedades, aparição de um filho vivo à sua mãe. As formas exteriores que revestem os espíritos que se tornam visíveis são, pois, verdadeiras criações fluídicas, muitas vezes inconscientes. A roupa, os sinais particulares, os ferimentos, os defeitos físicos, os objetos que usa são reflexo do seu próprio pensamento no envoltório perispiritual. Olha que informação fantástica para que a gente já vá, né, entendendo como os espíritos se relacionam no mundo espiritual. As formas exteriores, aquilo que é, né, fora, que revestem os espíritos, que se tornam visíveis, são, pois, verdadeiras criações fluídicas, muitas das vezes inconsciente. A roupa, olha só, os sinais particulares, os ferimentos, os defeitos físicos, os objetos que usa, são o reflexo do seu próprio pensamento agindo no perispírito, formando no seu perispírito essas imagens. Então, um espírito que se apresenta, uma pessoa que aqui, ela usava óculos. Quando, né, você evoca esse espírito, ou você vê esse espírito, ele vai estar com aquele objeto que comumente ele usava aqui. Era de hábito usar os óculos aqui nesse exemplo. Então, quem vê esse espírito, seja de forma vaporosa ou tangível, a aparição vaporosa ou tangível, vai ver aquele espírito com óculos. Mas o espírito precisa usar óculos? Não. No mundo espiritual, ele tem óculos lá para que ele possa usar? Tem lá uma ótica onde ele manda fabricar os seus óculos? Não, aquilo é uma aparência que forma no seu perispírito. E vamos lembrar, uma vez que
pela sua vontade, ele tira o pensamento daquela imagem, ela deixa de existir. Então, veja, o espírito, o perispírito, ele não fica marcas, ele não fica tatuado, não há tatuagens no perispírito, não há amputações, ferimentos, o perispírito não é corcunda, o espírito não é corcunda. Mas uma vez que o espírito, ele imprime a sua vontade, o seu pensamento sobre o perispírito, ele vai formar imagens ali que ele queira, de forma consciente ou inconsciente. Né? Então, se nós evocamos um espírito que nós sabíamos que ele era amputado de um braço, mutilado de um braço, logo ele vai se apresentar sem aquele braço. Mas o perispírito não tem aquele defeito, não está marcado, é só uma aparência no qual o espírito se apresenta de forma vaporosa ou tangível, para que a gente possa reconhecê-lo conforme a nossa evocação. Mas que vamos lembrar, no mundo espiritual, o perispírito ele não está mutilado, o espírito não tem óculos. Vamos lembrar, é tudo uma aparência. Vamos seguir aqui. Na Revista Espírita, em 1864, em novembro, Conversa Familiares de Além-Túmulo, Pierre Legai, o Grand Pierrot. Um fenômeno que pode parecer mais bizarro e não deixa de fazer sorrir os incrédulos é o dos objetos materiais que o espírito julga possuir. Compreende-se que Pierre Legai se imagine subindo no trem, porque a estrada de ferro é uma coisa real. Existe, mas compreende-se menos que ele creia ter dinheiro e pago a sua passagem. Esse fenômeno encontra sua solução nas propriedades do fluido perispiritual e na teoria das criações fluídicas, princípio importante que dá a chave de muitos mistérios do mundo invisível. Seja pela vontade, seja pelo pensamento, o espírito opera no fluido perispiritual, que não passa de uma concentração do fluido cósmico ou elemento universal, uma transformação parcial que produz o objeto que deseja. Tal objeto é para nós uma aparência, mas para o espírito é uma realidade. É assim que um espírito desencarnado recentemente, um dia apresentou-se numa reunião espírita a um médium vidente com um cachimbo na boca, fumando. Bom, então temos aqui muitas informações, né? Então, Kardec aqui, ele está trazendo a história de Pierre Legai, vou voltar aqui mais uma lâmina, que está lá na Revista Espírita em 1864, Conversa Familiares de Além-Túmulo, Pierre Legai, o Grand Pierrot, né? Então, veja, esse espírito, ele vai dizer que pegou, né, que embarcou em um trem. Então, Kardec vai dizer, olha, até aí tranquilo, a gente sabe que o trem existe, que a linha de ferro existe, e que ele, né, se viu dentro do trem. Ótimo. Mas, e aí, como que vamos explicar que ele pagou a passagem com dinheiro? Agora, aí, nós precisamos, então, concentrar o nosso estudo nas criações fluídicas. O poder que o espírito tem de formar imagens pela sua vontade, pelo pensamento, de forma consciente ou inconsciente. Quanto mais o inferior é o espírito, mais aquilo se torna real para ele, mas que não passa de uma aparência. Então, ele não estava pagando para alguém com dinheiro. Ele, sabendo que teria que pagar, logo ele cria, forma essas imagens e se vê pagando a alguém, né, a passagem. Mas que, como Kardec vai dizer, que tudo não passa de criações, mas que para o espírito para ele é algo real, até porque ele ainda não acredita. E ele vai dizer
aqui que em uma sessão, né, numa reunião na sociedade, um espírito se apresentou para um médium vidente fumando um cachimbo, que, né, saía até fumaça, com certeza. Mas vamos lá. No livro dos médiuns, no capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível, formação espontânea de objetos tangíveis. A pergunta de número 2. A caixa de rapé tinha a mesma forma da tabaqueira de que ele se servia habitualmente e que estava guardada em sua casa. Que vinha a ser aquela caixa nas mãos da aparição. Quero lembrar aqui rapidamente, Kardec está tratando daquela senhora que estava em sua casa e que, né, ela estava doente e de repente ela vê chegar um senhor que ela conhecia não tão bem, mas, né, e que ele trazia consigo a caixa de rapé e a tabaqueira, né, e que ele dava pitadas ali naquela tabaqueira. Então, Kardec quer saber, aquilo era habitual daquele senhor. Né? Então, habitualmente, encontraria aquele senhor usando a tabaqueira. E agora, essa aparição, ela trazia essa tabaqueira, né, que habitualmente se servia. E Kardec quer saber que vem a ser aquela caixa nas mãos da aparição. Olha só a resposta. Uma aparência. Pessoal, vamos marcar bem isso. Uma aparência. Essa caixa de rapé, ela estava, a imagem imprimida no perispírito, tá? Não é que existe essa caixa, essa tabaqueira no mundo espiritual. Era uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomasse a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, tomando para isso todas as aparências da realidade. Então, o espírito, por algum motivo, ele quis se apresentar a essa senhora, que era vidente, e que viu, né, aquele espírito, aquela aparição, com todos os detalhes, né, todas as circunstâncias que pudesse ela dizer assim, não estou tendo a alucinação, estou vendo de fato um espírito. Vamos lá. Na questão 3. Dissestes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Gostaríamos de saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Olha a resposta. Certamente. É com auxílio deste princípio material, o fluido cósmico universal, esse aglomerado de fluidos em torno do ser pensante da alma, o perispírito, que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando encarnado. Então, a pergunta de Kardec deixa claro, né, que era uma aparência, e ele vai dizer, mas uma aparência não tem nada de real. É como uma ilusão de ótica. Então, nós estamos vendo o espírito com aquela aparência, é uma ilusão de ótica. Ele falou, ele quer saber se gostaríamos de saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Ele vai dizer que sim, certamente havia. É com auxílio desse princípio material, o perispírito, né? Os fluidos, que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando encarnado. Então, nós vamos ver lá uma pessoa que nós conhecíamos aqui. Então, esse espírito se apresenta. Ele era, habitualmente, ele usava ternos. Então, é com essa aparência que nós vamos vê-lo. Mas que, né, no mundo espiritual, o espírito não tem ternos. É tudo uma aparência
que para o espírito é real, tá? Mas que uma vez que o seu pensamento muda, que ele né, imprime um outro pensamento no seu perispírito, aquela aparência, aquele vestuário, ele deixa de existir, ele se dissolve instantaneamente, por assim dizer. Vamos seguir aqui com uma observação de Kardec. É evidente, nesse caso, que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto de imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito segurava era apenas a representação da verdadeira. Era, pois, com relação à caixa original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material, né, que é, claro, estava ali no seu perispírito. Na Revista Espírita, em 1866, março, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais. Seja qual for a maneira pela qual se opera a modificação atômica do fluido, não há coesão, como nos corpos materiais. A aparência se forma e se dissipa instantaneamente, o que explica as aparições e as desaparições súbitas. Então, uma informação importantíssima para nós. Quando nós falamos em criações fluídicas, em aparições tangíveis, nós estamos falando em formação, mas não em coesão. Não estamos falando em materialização, no sentido da palavra, né, onde há uma agregação molecular. Não. O que há, né, é uma formação fluídica. Uma coesão molecular precisa de força, de muita força, para desagregar essas moléculas, para destruí-las. Ao passo que na formação fluídica, o que há é uma aproximação, uma formação, uma organização, por assim dizer, dessas imagens, né? Que, como ela não tem coesão, uma vez que o espírito, ele, pela sua vontade, consciente ou inconsciente, ele, pela sua vontade, tira o pensamento dali, aquelas imagens, elas se dissipam instantaneamente. Como Kardec vai dizer, vimos aparições surgirem à nossa frente e desaparecerem de forma repentina, sempre pela vontade do Espírito. Por quê? Porque não há coesão, não há uma materialização do objeto ou do Espírito, simplesmente uma aparência fluídica. Vamos lá para o Livro dos Médiuns, capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível. Ação magnética curadora. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria alimentar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando, assim, a transformação de suas propriedades íntimas. Aí nós precisamos lembrar lá atrás aquilo que o Mesmer disse, que os espíritos têm o poder de agir sobre o fluido que nós estamos longe de entender, de suspeitar. Então aqui, né, ele pela sua vontade, que é um atributo, né, do espírito, vamos lembrar que a vontade é um tipo de pensamento. Então, ele pode, né, com essa vontade, atuar sobre os fluidos, e aí o Kardec vai dizer que ele pode modificar, aglomerar, dissipar, dar direção, né, e provocar aí a coloração, o cheiro, a aparência, tudo aquilo pelo pensamento, pela sua vontade. Vamos lá, vamos continuar aqui. No Livro dos Médiuns, ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível, Vestuário dos Espíritos.
Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea, e o corpo sólido se desvanece como uma sombra. Já é um fenômeno extraordinário, porém, o que é ainda mais extraordinário é a produção da matéria sólida persistente, provada por numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que trataremos com minúcias em capítulo especial. Então, Kardec ele está trazendo aqui para nós sobre a escrita direta, que pela vontade do Espírito, ele produz, né, as substâncias no qual ele quer escrever, ele quer gravar algum caracteres em um papel. E que esse material, ele se torna persistente, né? Então, veja, só de nós vermos o Espírito se apresentar de forma tangível já é, né, algo bastante extraordinário. Agora, mais extraordinário ainda é ficar, né, ter essa aparição, esses caracteres ali de forma persistente. Mas temos que lembrar que ainda não é uma materialização como entendemos, mas sim é a vontade do Espírito. Vamos lá. No Livro dos Médiuns, no capítulo 8º do Laboratório do Mundo Invisível, modificação da propriedade da matéria. 18. A questão de número 18. Se a matéria de que se serve o espírito não tem persistência, por que os traços da escrita direta não desaparecem? Boa pergunta de Kardec, né? Não vos deixeis confundir pelas palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil preservá-los, são conservados. O que eu quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum, por não haverem neles realmente a agregação de matéria, como existe no vosso mundo sólido. Então, vejamos aqui, Kardec, né, quer saber, peraí, você disse que, né, o objeto nunca poderia se tornar uma aparência, né, sólida, persistente. E ele vai dizer que não é bem assim. Né, um objeto muito volumoso, ele não, né, ele tem uma certa, para o espírito, uma certa dificuldade de manter aquilo. Enquanto que uma escrita direta, que gasta menos elementos, menos substâncias, fica mais fácil. E como tem uma utilidade, se mantém enquanto for útil. Se conserva aquela aparência, né, aquela escrita. Mas num objeto volumoso, onde, né, ela não tem nenhuma utilidade, pois que não, né, não vamos poder utilizar. Por exemplo, vamos imaginar um notebook. Então, o espírito forma a aparência de um notebook, mas esse notebook, ele não tem a funcionalidade dos nossos notebooks aqui. Por quê? Porque lá ele não tem os componentes como os nossos notebooks têm, para que possa funcionar. É somente uma aparência. Então, logo, aquele notebook para nós aqui não teria serventia nenhuma. Logo, é só uma aparição momentânea, seja ela uma aparição ou seja ela uma aparição tangível, mas que não tem serventia para nós, logo, ela desaparece pela vontade do Espírito, diferentemente da escrita direta. Na Revista Espírita, em 1859, mês de agosto, pneumatografia ou escrita direta. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria
e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal e fazendo-os sofrer pela ação da sua vontade as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Assim, tanto pode fabricar o lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, a tinta comum, como o lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme tivemos ocasião de verificar. E aqui, né, então ficou bem claro para nós que o espírito não se serve das nossas substâncias materiais e muito menos dos nossos instrumentos. Mas ele, pela sua vontade, pelo pensamento, ele pode produzir essas substâncias, modificando o fluido cósmico universal, ele pode formar esses instrumentos pela sua vontade, atuando sobre o fluido cósmico universal. Então, ele pode dar a coloração, uma tinta com uma determinada cor, pode formar caracteres com relevos, como o próprio Kardec está dizendo, e até resistentes, mas que, veja bem, não passa de uma aparência. Né? Você está vendo, está ali, mas uma vez que aquilo não precisa mais, uma vez que o Espírito tira o seu pensamento daquilo e a sua vontade, aquela substância, aquela escrita, aqueles caracteres, eles desvanecem, eles se evaporam, deixam de existir. Vamos seguindo aqui. Ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 7º, pneumatografia ou escrita direta, escrita direta. Se nos reportarmos às explicações dadas no capítulo 8º, itens 127 e 128, encontraremos aí a teoria completa do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal, fluido cósmico universal, e fazendo-os sofrer, pela ação da sua vontade, as modificações necessárias à produção do efeito desejado. E aqui nós estamos confirmando aquilo que dissemos agora há pouco, né? Que o espírito atua sobre o fluido, modificando a sua vontade e podendo produzir, né, os materiais, as aparições, as aparências, como ele bem deseja. Então, ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível, modificação das propriedades da matéria, está escrito lá: os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade qualquer de sua parte. Pode fazê-los e desfazê-los à vontade. Em certos casos, esses objetos podem apresentar, aos olhos de pessoas vivas, todas as aparências da realidade. Vou repetir: todas as aparências da realidade. Isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação e não criação, já que do nada o espírito não pode tirar coisa alguma. Isso aqui acrescenta muito no nosso entendimento. Então, quando o espírito diz, né, ter um determinado objeto, estar com um determinado objeto, aparece com esse objeto para quem possa vê-lo, seja de forma vaporosa ou de forma tangível, não é que o espírito tenha esse objeto, não é que o espírito, se ele aparece com tatuagens, não é que o espírito é tatuado, seu perispírito é tatuado. É que ele, colocando a sua vontade, ele forma essas aparências. Veja bem que o Kardec vai deixar claro: a formação e não criação. A gente usa o termo criação fluídica, né, para poder só dialogar, mas o que há é formação fluídica. O espírito diz ter tatuagens, se apresenta com tatuagens. Ah, então o perispírito é marcado com tatuagens?
Não. Ele formou ali momentaneamente, pela sua vontade, pelo pensamento, de forma consciente ou inconsciente, tatuagens. Como ele pode se apresentar corcunda, amputado, zarolho, como ele pode se apresentar, né, com um cachimbo, ou segurando um cãozinho, um animal qualquer de estimação, mas que tudo é aparências, tá? Não que ele tenha isso no mundo espiritual, não que o seu perispírito tenha aquela forma, está marcado, como eu disse, tatuado, amputado, enfim, não é assim. É sempre o seu pensamento imprimindo nesse fluido, né? No seu perispírito, as aparências. Então, na Revista Espírita, em 1868, em junho, Fotografia do Pensamento, vamos ver lá. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Ficou claro para a gente, né? Então, uma vez que o espírito ele pode tomar a aparência que ele queira, ele deixa de ter aquela aparência quando o seu pensamento, ele tira o pensamento daquela aparência. Então, se ele, né, ele aqui, ele teve algum tipo de defeito ou detalhes, como tatuagens, como eu disse, alguma pinta, alguma mancha, ele pode, pela sua vontade, se apresentar assim. Ele pode, né, provocar no perispírito essa formação fluídica, essa criação fluídica, mas que, uma vez que ele tira o pensamento à vontade dali, aquilo desvanece, deixa de existir. Vamos seguir aqui ainda dentro desse mesmo item. Se, pois, de uma vez ele for negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar e vai cada vez mais aqui deixando claro para nós que tudo sempre é uma aparência que, pela vontade do espírito, de forma consciente ou inconsciente, ele forma a aparência que queira. Como disse Kardec, se numa encarnação ele foi negro, apresentar-se-á como negro ou branco, conforme ele foi evocado, conforme a encarnação. E pode trazer ali os objetos que era habitual. Mas veja bem, que tudo é uma aparência. Então, os espíritos no mundo espiritual, eles formam a aparência que eles queiram, que eles querem de forma inconsciente ou consciente. Quanto mais o espírito tem conhecimento das leis do mundo espiritual, mais ele sabe que aquelas aparências, aquelas imagens fluídicas, elas não são reais, no sentido de que são utilizáveis, né? Há ali o espírito acreditando precisar, né, usar aquele objeto que ele criou fluidicamente, enquanto o espírito que ainda não tem esse conhecimento, que ainda muito ligado ao terra-terra, ele vai crer que aquelas imagens que ele está vendo, que são reais para eles, mas que não passa de uma ilusão, elas têm a mesma funcionalidade, né? Porque ele até acredita estar encarnado. Mas uma vez que ele toma consciência, ele sabe que aquelas imagens são puramente criações fluídicas, aparências. Na Revista Espírita, em 1865, mês de agosto, Criações Fantásticas da Imaginação. Quanto menos desenvolvida é a alma, tanto mais é suscetível de criar ilusão sobre o que vê. Suas imperfeições a tornam sujeita ao erro.
As mais desmaterializadas são aquelas cujas percepções são mais extensas e mais justas. Todavia, por mais imperfeitas que sejam, suas faculdades não são menos úteis para estudar. Então, o espírito que diz que, não, né, que está amputado, sem um braço, por exemplo, né? Por mais que ele ainda acredite estar com aquela aparência, podemos estudar a sua situação do ponto de vista moral. Como que se dá essa aparência? Por que, que o espírito acredita se ver amputado? Porque ele ainda não conhece as leis que regem o mundo espiritual e muitas das vezes, né, por ele não conhecer, ele acredita estar assim. Por quê? Porque é assim que ele era enquanto encarnado. E muitas das vezes, por nem saber que está desencarnado, ele se apresenta daquela forma, de forma inconsciente. Quando ele tem o conhecimento e que você o evoca ou o vê, ele vai se apresentar daquela forma porque é a forma que podemos conhecê-lo. Mas uma vez que não, ele acredita estar com aquela aparência, até porque ainda acredita estar vivo ou por não conhecer as leis que regem o mundo espiritual, como eu disse agora há pouco. A Gênese, em 1868, no capítulo 14 dos fluidos, lá no item 14, vamos encontrar esse aqui, pessoal. Olha, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma e uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como o químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, de outras, são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. É assim, por exemplo, que o espírito se torna visível ao encarnado que possua vista espiritual sobre as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu. Embora ele haja tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário ou os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Certamente, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que ocorre é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu pensamento lhes toma instantaneamente as aparências, que de igual modo, deixa instantaneamente. Se, pois, de uma vez ele foi negro ou branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele estava habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, o militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante, o seu cachimbo, um lavrador, o seu arado e seus bois, uma mulher velha, a sua roupa. Para o espírito, esses objetos fluídicos são tão reais como eram antes, no estado material, para o homem vivo, mas, em virtude de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugaz quanto o pensamento que o gerou. Agora vamos entender aqui o significado de aparência, né? A aparência, do latim, aparentia.
aspecto exterior de alguma coisa, coisa que parece, mas não é, ficção, mostra enganosa, verossimilhança, probabilidade, filos, conhecimento imediato de uma coisa através do que nos chega, pelos sentidos, a que atribuímos apenas um valor aproximado. Dicionário de filosofia. Então, nós voltamos. O Kardec repete aqui o que ele já tratou lá na Revista Espírita, em O Livro dos Médiuns, aqui no capítulo 14, nesse item 14, né, da obra A Gênese, lá em 1868. Então, percebam, pessoal, que Kardec veio estudando essas criações fluídicas, veio dialogando com os espíritos. Quando chega em 1868, está consolidado até aqui a questão das formações fluídicas, das aparências, como que o espírito ele pode formar, então, imagens do seu próprio perispírito, aí assim como uma forma didática, só para a gente entender. Ele pode, no seu perispírito, criar uma aparência de um óculos. Então, quem vê, vai ver que ele está de óculos, é claro, sobre os seus olhos. Mas que tudo aquilo, a aparição, os óculos são aparências. Como ele pode formar, por assim dizer, mas isso aqui só como uma forma didática, fora do seu perispírito, imagens como moradias, como vegetações, animais, mas que tudo é uma aparência que ele pode formar de forma consciente ou inconsciente. Quanto menos o espírito tem conhecimento e o seu pensamento se reportando àquela ideia, àquela lembrança, ele forma instantaneamente esses materiais. Mas que uma vez ele pode, né, pela sua vontade, ou consciente ou inconsciente, tirar o pensamento dali, aquilo se desvanece, deixa de existir. Então a gente percebe que tudo, né, que os espíritos dizem estar vendo no mundo espiritual, como cidades, como vegetações, animais, né, são formações fluídicas que não têm funcionalidade no sentido de, né, que o espírito precisa usar lá como nós precisamos usar aqui. Mas o espírito, quando não conhece, ele até acredita precisar abrir a porta, precisar alimentar-se, precisar dormir. Por quê? Porque o seu pensamento se reportando a isso, logo ele forma essas aparências que são apenas aparências, mas que para ele é real. Mas uma vez que ele tira o pensamento dali, aquilo deixa de existir. Aqueles que já têm conhecimento, sabem, conhecem como que se dá o processo, né? Então, nós podemos ver, por exemplo, uma boneca que ela tem olhos, ela tem orelhas, tem nariz, tem boca, tem braços, mãos, dedos. São reais? São. Nós estamos vendo. Mas tem funcionalidade? Não, porque tudo aquilo ali é uma aparência. Assim, dessa forma análoga, é para o espírito, né, pessoal? Então, acredito que aqui dá para a gente ter um bom estudo, todas as informações estão aí, né, gravadas nessas lâminas. Quem quiser, pesquise uma por uma delas, estude todo o seu conteúdo, que vocês vão ver o quanto é grandioso compreender as questões das criações fluídicas, o quão nós estamos longe verdadeiramente de entender como que se dá esse processo. Tá bom, pessoal? Bom, quero me despedir aqui, mais uma vez, deixando registrado o meu sentimento de gratidão. Você que está assistindo esse vídeo agora, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva, curta, comente e compartilhe e divulgue esse vídeo, porque ele vai nos ajudar muito a entender, né, tudo aquilo que está descrito em romances mediúnicos, nós nos baseando nesses princípios
das criações fluídicas, vamos poder melhor compreender aquilo que está descrito nesses romances, refutando aquilo que não é possível e explicando aquilo que é possível segundo o Espiritismo, segundo as criações fluídicas que foram muito bem explicadas pelos Espíritos. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, então, obrigado. Me despeço aqui, convidando você para vir participar sempre conosco dos nossos estudos. Um abraço a todos, fiquem em paz.